Está começando a revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E vamos aos destaques de hoje. TST anula a decisão que definiu aleatoriamente o número de horas extras de eletricitário. Shopping na Paraíba terá de oferecer creche para filhos de comerciárias. Coletor de lixo atropelado por trator vai receber pensão de 100% da remuneração. E veja também a sessão de encerramento do ano judiciário no TST. E vamos direto à seção 2 de dissídios individuais. O colegiado anulou decisão que estabeleceu aleatoriamente o número de horas extras de um eletricitário. Isso porque a empresa não apresentou os controles de ponto do trabalhador. O Daniel Vasques vai contar melhor esse caso para a gente. Olá, Daniel. Olá, Ana Amélia. O eletricitário da Companhia Estadual de Energia Elétrica afirmou no processo que trabalhava 4 horas além da jornada de trabalho de 8 horas. Mas a empresa, segundo ele, pagava apenas 2 horas extras. Na ação trabalhista, o empregado solicitou então o ressarcimento das horas não quitadas. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, entendeu que, embora a empresa não tenha juntado aos autos os controles de frequência, a jornada alegada pelo trabalhador seria exacerbada e em descompasso com a realidade. Após esgotadas todas as possibilidades de recurso, o empregado ajuizou a ação rescisória, mas o TRT considerou a ação improcedente. O eletricitário recorreu então ao Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho, cabe à empresa o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do empregado. Já a súmula 338 do TST estabelece que as empresas com mais de 10 empregados têm o dever de registrar a jornada de trabalho. E a não apresentação injustificada dos controles de frequência gera a presunção relativa de veracidade da jornada alegada pelo empregado. Essa presunção pode ser superada por prova em contrário. O relator do recurso ordinário na seção 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar, assinalou que a ordem jurídica assegura ampla liberdade aos órgãos judiciários para o exame e a valoração das provas apresentadas. Porém, essa atividade não pode ser realizada de forma arbitrária ou voluntariosa, sobretudo no Estado democrático de direito, em que as decisões judiciais têm de ser motivadas. De acordo com o ministro, o arbitramento das horas extras, com base apenas no fato de a jornada de 12 horas diárias parecer excessiva ao órgão julgador, sem qualquer outro dado objetivo ou razão adicional que justificasse a conclusão, caracteriza a afronta à lei. A Corte Regional, quando arbitra uma jornada sem que existissem quaisquer circunstâncias que autorizassem o procedimento, acabou por transgredir o parágrafo único do artigo 140 do Código de Processo Civil, segundo o qual, só quando autorizado em lei, será possível ao juiz decidir por equidade. Ainda segundo o relator, ao refutar a jornada informada na petição inicial e negar os efeitos jurídicos processuais da omissão da empresa quanto à exibição dos controles de ponto, o TRT acabou por considerar, ainda que de forma implícita, que o ônus da prova caberia ao empregado, quando, de acordo com a CLT, cabe ao empregador. A decisão foi unânime. Eu volto com você, Ana Amélia. Ok, Daniel, muito obrigada. Um shopping de Campina Grande, na Paraíba, vai ter de oferecer creche para filhos de comerciárias. A decisão é da seção 1 de dissídios individuais. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho. A argumentação do MPT teve como base o artigo 389 da CLT. Os parágrafos 1º e 2º prevêem que os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade devem ter local apropriado onde as empregadas possam guardar e dar assistência aos filhos no período de amamentação. A CLT permite substituir a exigência por convênios com entidades públicas ou privadas. Na visão do MPT, o shopping também é responsável pela atividade empresarial desempenhada pelos lojistas.
Mas o condomínio comercial sustentou que não seria possível confundir a obrigação de fornecimento da estrutura física com obrigações típicas do empregador. Defendeu ainda que o artigo da CLT se direciona a empregadas, exigindo assim a necessidade de vínculo de emprego, o que não seria o caso. No entanto, o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, acolheram o pedido do Ministério Público do Trabalho e determinaram a criação de local adequado para os filhos das comerciárias. O shopping recorreu ao TST, mas a segunda turma manteve a condenação. A empresa, então, entrou com embargos na seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Para o relator do caso na SDI1, ministro Alberto Bresciani, o shopping, que recebe parte dos lucros das lojas, também deve cumprir função social em relação às funcionárias que ali trabalham. Para ele, a norma da CLT que obriga apenas o estabelecimento ou empresa com mais de 30 empregadas ao fornecimento de creches deve ser interpretada de forma extensiva e atual. Ainda segundo o ministro, o artigo 389 da CLT deveria ser adaptado aos comandos da Convenção 103 da Organização Internacional do Trabalho, que trata do amparo à maternidade, e da Constituição da República, que protege a família e o nascituro. Esses, de acordo com o relator, são avanços civilizatórios que precisam ser compreendidos sob a ótica do princípio da função social da iniciativa privada. O entendimento foi acompanhado pela maioria dos ministros da SDI1. E veja a seguir os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns julgamentos. Um coletor de lixo que foi atropelado por um trator vai receber pensão de 100% da remuneração. A decisão é da primeira turma. De acordo com o processo, o empregado foi atropelado por um trator conduzido por um colega de trabalho. Devido a uma fratura no fêmur, o trabalhador acidentado teve de ser submetido à cirurgia. Após o tratamento das lesões, ele foi realocado na função de ajudante de conservação e limpeza, mas pediu na Justiça o pagamento de pensão no valor de 100% da remuneração que recebia pela atividade desempenhada antes do acidente. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, manteve a sentença que havia condenado a empresa ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$15 mil, além de pensão mensal por danos materiais em valor equivalente a 25% da última remuneração. O coletor, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento, e aumentou o valor da indenização. O relator na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, citou o artigo 950 do Código Civil, que diz: se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Se o empregado está incapacitado para o serviço que prestava antes do acidente, o percentual a ser considerado é 100%. É com base no artigo 950 do Código Civil, que é a restituição integral, e faz referência ao ofício exercido, ou seja, à profissão que a vítima exercia. O ministro explicou que o grau de incapacidade total ou parcial deve ser aferido com base na função exercida pela vítima. Segundo o relator, isso não se altera pelo fato de o empregado poder desempenhar atividades distintas ou ser readaptado pelo INSS. O relator, então, aumentou o percentual da pensão mensal para 100% do último salário recebido pelo profissional. A decisão foi unânime. A 7ª turma decidiu que é de competência da Vara do Trabalho de Chapecó, em Santa Catarina, julgar a ação ajuizada por uma administradora de obras que prestou serviço em estados diferentes. A empregada havia ajuizado reclamação trabalhista em Chapecó, Santa Catarina, local em que reside. O processo envolvia 3 empresas para as quais trabalhou como administradora de obra: a Matec,
e a General Motors, em Santa Catarina, e a empresa Iara Fertilizantes, no Rio Grande do Sul. Após sentença contrária à competência da Vara de Chapecó para julgar a ação, a profissional recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que abrange o estado de Santa Catarina. O TRT havia mantido a sentença contrária à competência da Vara de Chapecó e determinado a remessa do caso para a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional seguiu o entendimento de que, em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, as audiências estavam sendo realizadas por meio de videoconferência em todo o território nacional, o que afastava a alegação da administradora de que não teria recursos para se deslocar do local da prestação de serviços. A empregada levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, a regra da competência territorial, prevista no artigo 651 da CLT, pode ser flexibilizada para assegurar o acesso à justiça. Ele ressaltou que, no caso de a empresa que exerce atividades em diversas unidades da federação, deve prevalecer a competência prevista no parágrafo 3º do artigo 651 da CLT, de forma ampliativa, que dá ao empregado a opção de ajuizar a ação no local que considere mais acessível. A decisão foi unânime. E a gente encerra o giro de notícias com o destaque da 3ª turma. Uma empresa de telemarketing foi condenada em processo trabalhista por punir operadora em razão de apresentação de atestado médico. Na reclamação trabalhista, a empregada disse que a apresentação de atestados médicos resultava em má avaliação dos operadores e, por consequência, em advertências e perda das folgas aos sábados. Inconformada com as penalizações, a profissional pediu na Justiça indenização por danos morais. Em primeiro grau, o pedido não foi aceito porque o juízo considerou que a supressão de folga-prêmio não extrapola o poder diretivo da empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, manteve a decisão por entender que, embora fosse prática corriqueira, a medida por si só não gera dano moral a ser indenizado. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista da atendente na 3ª turma, ministro Agra Belmonte, explicou que, segundo a jurisprudência do TST, o dano moral nessa circunstância decorre da natureza da situação vivenciada, não havendo necessidade de prova cabal do abalo sofrido pelo empregado. Para o ministro, a empresa extrapolou os limites do poder diretivo ao impedir que empregados usufruam de direitos ou comprometam a própria saúde. O que eu aqui vislumbro, presidente, em síntese, é que a conduta da empresa de utilizar atestados médicos apresentados pelos empregados para comprometer as suas avaliações e, com isso, puni-los com a supressão das folgas aos sábados, é uma conduta abusiva que está inserida na classificação de assédio moral. Assim, por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso da trabalhadora e fixou o valor da indenização em R$10 mil. No próximo bloco, a sessão de encerramento do ano judiciário de 2021 no TST. Estamos de volta. O ano judiciário chegou ao fim. Veja como foi a sessão de encerramento no Tribunal Superior do Trabalho. Na sessão de encerramento do ano judiciário, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou a dedicação de ministros, servidores e colaboradores do TST nos últimos 2 anos, período marcado pela pandemia da Covid-19. Com a mesma certeza de que agimos corretamente ao suspender rapidamente as atividades presenciais no ano em março de 2020, com base no melhor juízo científico a respeito do cenário epidemiológico, também estou otimista e convicta de que agora é hora de começarmos o retorno com solidez ao trabalho presencial. Celebremos, portanto, 2021. Um ano difícil, mas também um ano memorável. Afinal, não devemos apenas celebrar a primavera.
Se a podemos aproveitar com tranquilidade, estejamos certos de que somente no inverno mais rigoroso podemos demonstrar a nossa fortaleza e a nossa fibra moral. A ministra listou os investimentos em tecnologia da informação para a realização de audiências virtuais, o uso de provas digitais e o desenvolvimento de novas ferramentas, como o sistema Hermes, de redação de minutas, e o Sistema Eletrônico de Informação, de Gestão Administrativa de Documentos. O TST também passou a utilizar a versão mais moderna do processo judicial eletrônico e firmou convênio com a Universidade de Brasília para o uso de inteligência artificial. O TST e o CSJT implementaram ainda a política de privacidade e proteção de dados pessoais, voltada à segurança das informações fornecidas pelo jurisdicionado. Os sistemas que visam tornar mais ágil as atividades desenvolvidas pela Justiça do Trabalho também ganharam novas versões e foram atualizados. Tanto o PJE quanto o Gabinete Eletrônico, o Plenário Eletrônico e a Secretaria Eletrônica sofreram desenvolvimentos significativos para os usuários. E hoje podemos dizer, sem sombra de dúvida, que 2021 foi o ano em que, celebrando os 80 anos da Justiça do Trabalho, assistimos à consolidação da nossa justiça especializada em posição de vanguarda tecnológica no Poder Judiciário. Como resultado, o número de processos julgados aumentou 5% este ano em comparação a 2020. O número de processos pendentes de julgamento foi reduzido em quase 4%. O nosso talento, a nossa missão, consiste na pacificação dos conflitos trabalhistas. E nós julgamos em 2021 ainda mais que em 2020, mesmo sob circunstâncias complexas e desafiadoras. E em nenhum momento colocamos em segundo plano as nossas atribuições institucionais, as prerrogativas dos advogados ou os direitos das partes. Decano da Corte Trabalhista, o ministro Ives Gandra atribuiu os bons resultados à atuação da administração do tribunal durante a pandemia. O maior resumo da eficiência e da qualidade da gestão dessa direção está simbolizada em 2 anos seguidos de receber o selo diamante do CNJ de qualidade da prestação jurisdicional no nosso tribunal. Vossa Excelência e toda a direção souberam responder com criatividade aos desafios desse período. A sessão contou ainda com uma homenagem ao ministro Alberto Bresciani, que se aposenta este mês. A todos os colegas ministros, a todos os colegas ministros, eu dedico o poema Memória, que é de Carlos Drummond de Andrade. Diz o poema: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode contra o sem sentido o apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Começa em 20 de dezembro e vai até 6 de janeiro o recesso forense no Poder Judiciário. E de 7 até 31 de janeiro, os ministros do TST estarão em férias coletivas. Com isso, os prazos recursais ficam suspensos e a contagem será retomada em 1º de fevereiro de 2022. Mais informações no site tst.jus.br. E vamos conferir outras notícias que foram destaque durante a semana. Olá, Evelyn, o que você destaca? Olá, Ana Amélia. Eu começo com a notícia de que a nomeação da desembargadora Morgana de Almeida Richa como ministra do Tribunal Superior do Trabalho foi publicada no Diário Oficial da União. A futura ministra vai tomar posse em vaga aberta pelo falecimento do ministro Valmir Oliveira da Costa, ocorrido em abril deste ano, vítima da Covid-19. A posse administrativa está marcada para a próxima quarta-feira, 22 de dezembro. E o ministro Vieira de Mello Filho, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tomou posse como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. A presidente do TST e do CSJT
Ministra Maria Cristina Peduzzi acompanhou a cerimônia no plenário do Conselho. O ministro Vieira de Mello Filho assume a vaga ocupada anteriormente pelo ministro do TST, Emanuel Pereira. E por falar em Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Pleno do TST elegeu o juiz do trabalho Giovanni Olson para compor o CNJ no biênio 2022-2024, em vaga destinada ao representante da Justiça do Trabalho de primeiro grau. O magistrado atua na 12ª Região em Santa Catarina e já foi juiz auxiliar da vice-presidência do TST e também da ENAMAT, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. A votação ocorreu durante sessão telepresencial. Com 21 votos, Olson ainda vai passar por sabatina no Senado Federal. Se aprovado pela Casa Legislativa, ele vai ocupar a vaga deixada pela juíza Flávia Moreira Guimarães Pessoa, da 20ª Região em Sergipe, que encerra o mandato no CNJ em fevereiro do ano que vem. 25 juízes do trabalho se inscreveram para concorrer à vaga. Um motivo para comemorar. A Justiça do Trabalho ganhou 17 selos por excelência e qualidade do Conselho Nacional de Justiça. A premiação ocorreu no 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário. A iniciativa é uma forma de estimular os segmentos da Justiça a aperfeiçoarem a prestação de serviços à sociedade. O Tribunal Superior do Trabalho e os TRTs da 12ª Região em Santa Catarina, da 18ª Região em Goiás e da 23ª Região em Mato Grosso receberam o selo Diamante, o mais importante. Outros 13 TRTs obtiveram os selos nas categorias Ouro e Prata. Bons resultados também no CSJT. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho obteve 2º lugar no ranking IGov-TICJUD 2021. A nota recebida pelo Conselho corresponde ao nível máximo de maturidade em tecnologia. O IGov-TICJUD é um índice de governança desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça para identificar, avaliar e acompanhar a situação da gestão e da infraestrutura dos órgãos do Poder Judiciário. E esses foram os destaques da última semana. Eu volto com você no estúdio, Ana. Muito obrigada, Evne, e até a próxima. E nós encerramos esta edição, a última de 2021. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!